dançar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem, saltando pelos montes. E ele vem, saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. E o tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem, saltando pelos montes. E ele vem, saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. Nos seus olhos, e nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Oh, incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Não há outro como tu, soberano, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há
respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Glória a Deus. Início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, que foi o Senhor quem te soprou o fôlego de vida. Ele é o princípio, Ele é o fim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ele para sempre, Ele vive, Ele reina para todo sempre. Glória a Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou com o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre
Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aplauda ao Senhor, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Glorificado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode trazer até o altar do Senhor. Glória a Deus. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Vamos abençoar os dizimistas e essas crianças, amém? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por tudo quanto tem sido sobre as nossas vidas. E neste momento, ó Deus, diante de tudo que aqui já aconteceu, ó Pai, o ambiente que já foi preparado por Ti, Deus, diante, Senhor, os louvores aqui entoados, ó Deus, e a Tua presença sobre este lugar foi derramada, nós cremos nisso, Senhor. Deus, neste momento nós queremos apresentar os dizimistas e ofertantes em Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estender a Tua poderosa mão aos que ofertaram e
deram o seu dízimo, Senhor, aqueles 10%, o qual o Senhor abençoou primeiramente a vida deles, ó Pai. Que o Senhor possa estender a tua poderosa mão sobre os trabalhos, sobre o emprego, ó Deus, dessas pessoas, ó Pai, sobre as dispensas. Deus, aqueles que não puderam contribuir nessa noite, que por falta de emprego, de alguma oportunidade, que o Senhor possa operar um grande milagre e abrir as portas de emprego para essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós pedimos e cremos, ó Deus, que o Senhor é capaz de fazer isso, ó Deus. O Senhor tem o poder em tuas mãos, ó Pai. O impossível, Senhor, não é nada, Senhor, comparado à tua grandeza. O impossível se torna possível em tuas mãos, ó Pai. Nós cremos nisso. Deus, nós queremos pedir também que o Senhor possa abençoar as crianças, ó Deus, neste momento. Que o Senhor possa abençoar a vida da irmã Miriam, que está à frente desse trabalho, Senhor. Que estará, Senhor, conduzindo a tua palavra de uma forma diferente para essas crianças, ó Pai, e que possa também se chegar no coração dessas crianças, para que quando eles estiverem adultos, ó Deus, mais velhos e chegarão a uma certa idade, eles não venham se desviar. E se acontecer, em nome de Jesus, ó Pai, que não venha acontecer, mas eles vão lembrar que o Senhor sempre esteve no meio de nós, e o Senhor é quem nos recebe de braços abertos, ó Pai. Então dê sabedoria e entendimento a essas crianças, a vida da irmã Miriam, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, eu tenho algo para contar também nessa noite. Já estaremos meditando na palavra do Senhor. Eu tenho um testemunho da Delmina, né? Delmina de Santana atrás. Deus abençoe, Delmina, a sua vida, em nome de Jesus. Esse testemunho diz assim: cumprimento a igreja com a paz. Amém? E meu nome é Delmina, gostaria de contar um testemunho. Trabalhei como doméstica durante 7 anos na casa da minha ex-patroa. Você não está programado, não. Vou dar fita. Trabalhei como doméstica durante 7 anos na casa da minha ex-patroa. No ano de 2020, comecei a sentir algumas dores na coluna. De início, pensei que era por conta do trabalho pesado. Achei que era uma dor passageira, mas com o passar dos meses, as dores vieram a aumentar. No ano de 2021, precisei parar de trabalhar, pois as minhas condições pioravam cada vez mais. Sentia muitas dores, fiquei debilitada, né? E desabilitada também para executar tarefas simples, como me mexer na cama, e algo que era tão simples se tornou muito difícil e dolorido. Foi aí que percebemos que eu não tinha condição de voltar ao trabalho. Passei com um médico especializado no assunto e ele me solicitou alguns exames. Assim que saiu o resultado, voltei a passar com ele e fui diagnosticada com escoliose. E a minha estrutura óssea não estava no lugar correto. Perante a situação, decidimos entrar em contato com o advogado e solicitar o meu afastamento pelo INSS. Chegando lá, ela analisou a situação e disse que, no momento, ela não conseguiria solicitar o afastamento, pois eu precisaria pagar 1 ano a minha previdência. Conforme ela me orientou, paguei durante 1 ano. Em junho de 2022, voltamos a entrar em contato, pois havia feito 1 ano que estava pagando a previdência. Foi aí que ela solicitou novos exames que eu teria que passar pela perícia e para ver se iriam aprovar o meu afastamento no INSS. Quando soube que iria passar pela perícia, fiquei muito nervosa, com o coração ansioso, mas confiando em Deus e que tudo iria dar certo. Foi aí que fiz um voto com Deus. Disse que se desse tudo certo, o meu primeiro salário eu iria ofertar na igreja, para honrar o nome dele. E todo momento, orando muito e em jejum, e com a minha irmã, no dia 22/7, passei pela perícia e para a honra e glória do nome do Senhor, deu tudo certo. Estou afastada pelo INSS. Não foi
um período fácil na minha vida, pois sempre trabalhei de uma hora para outra, tive que parar e ainda fiquei sentindo muitas dores. Mas, todo momento, louvei a Deus e confiei nele. Mais uma vez, ele me surpreendeu e mostrou que está cuidando de mim. Ele cumpriu com a sua palavra. Ele é fiel a mim e eu serei a ele. Conforme o voto com Deus, hoje estou ofertando o meu primeiro salário para a igreja, para a honra e glória dele, pois tudo vem dele e tudo é para ele. Digo a vocês, coloquem o coração em Deus. Ele o surpreenderá e te dará a vitória. Deus é bom o tempo todo. Sou grata a ti, Pai. Muito obrigado, Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus, ele é fiel. E ele não muda. Ele sempre será fiel com aqueles que são fiéis a ele. Amém, querido? Então, seja fiel ao Senhor. E aquilo que nós sempre comentamos, por onde Deus te levar, não se esqueça do Senhor. Amém, querido? Deixa Deus ir com você. Querido, eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Hoje, momento especial, momento de ceia do Senhor. Eu peço que você abra, por favor, no Evangelho de Mateus. Depois que você encontrar o Evangelho de Mateus, você procura, por favor, o capítulo 27 e o versículo de número 50. Mateus, capítulo 27, verso de número 50 da palavra de Deus. Eu, como sempre, vou descer um pouquinho mais perto para os irmãos, para poder ficar mais pertinho. Mateus, capítulo 27, verso de número 50. Da palavra de Deus. Mateus, o primeiro dos evangelhos. Se você falar que não sabe onde está Mateus, eu vou falar para você, domingo que vem tem escola bíblica, 11 horas da manhã. Mas se você sabe também, a escola continua 11 horas da manhã. Bom, hoje nós não... hoje nós não pudemos ter... tivemos a reunião hoje, de liderança, não pudemos ter, mas a gente, na medida do possível, a gente vai estar ministrando na escola bíblica. Querido, você encontrou Mateus capítulo 7, no verso de número 51, está escrito assim. Isso, 27, 50. Pode ser a partir de 50. Eu vou ler aqui. A gente lê na mesma tradução. Diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo, fala assim comigo, o véu do templo, e se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Fecha seus olhos, se você puder, aí no teu canto mesmo, no teu lugar mesmo. Se você puder, você põe a mão na altura do teu coração. Mas se você não puder, fica em paz, querido. Mas eleva o teu pensamento a Deus. Senhor Deus e Pai, eu oro a Ti, Pai, nessa noite. Mas nós entendemos que para quem acredita em Ti, Deus, não precisa de muitas palavras. Com meia dúzia de palavras, o Senhor tirou Lázaro da sepultura. O Senhor só pede que nós venhamos a crer no Senhor e na força do Teu poder. Então, Pai, nessa noite eu te peço que o Teu Espírito Santo, Pai, possa direcionar cada palavra, Deus, em cada coração, em nome de Jesus, para que nós entramos crendo e vamos sair crendo muito mais ainda, Pai, muito mais firmados no Senhor, de que quando chegamos a este lugar. Pai, eu te peço, nos alimenta, Deus, mais uma vez, com o alimento que o Senhor tem para nós, Pai, que a Tua palavra, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, aqui nós estamos diante do maior de todos os eventos que já aconteceu em toda a humanidade. No céu, na terra, no inferno, em todo lugar. O inferno foi obrigado a assistir isso, irmãos. Os homens foram obrigados a assistir isso, irmãos. E os céus pararam para ver essa cena. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus, quando, assim como nós acabamos de ler, estava com o foco de ir para a cruz.
Porque um dia nós pecamos, um dia ali ligados em Adão, né? Seres humanos, nós pecamos, e por isso, irmãos, nosso coração, através de Adão, se desviou da presença do Senhor. E muitos até mesmo, talvez, pastor, mas eu não fiz nada disso, não fiz nada daquilo, não estava em jardim nenhum. Alguém me parou esses dias para conversar sobre isso, pastor, mas e aí? Eu perguntei para a pessoa, tá, você não estava no jardim, você não comeu nada, independente de que fruto que seja, a questão é a obediência, não o fruto, mas você não comeu nada. Eu perguntei para a pessoa, quantas vezes você ouviu falar e quantas vezes você leu que Adão pecou? A pessoa disse assim, que eu me lembre uma vez. Eu falei, tá, legal. Então, se você estivesse no lugar de Adão, você teria atropelado tudo. Quantas vezes você pecou até o dia de hoje? Pequei bastante. Eu falei, pois é. Então, a gente está no lucro ainda, né? Porque o escorregar de Adão a gente vê uma vez só em desobediência. Depois você não vê ele praticando as mesmas obras, mas ele voltou na sua comunhão com Deus. Ou seja, ele reconheceu que tinha necessidade de Deus. Então, irmãos, nós entendemos que Deus, quando Ele olha para nós, irmãos, nós entendemos que, sabe uma coisa assim que bate muito forte no nosso coração? Que muitas vezes a gente olha, espera, a gente imagina, a gente muitas vezes se frustra. Quando a gente se coloca, por exemplo, num patamar onde nós nunca vamos alcançar, irmãos. Quando muitas vezes nós imaginamos, e muito mais complicado, quando nós mesmos imaginamos e traçamos, irmãos, santidades que Deus não pede, e que Deus diz, isso não funciona, irmãos. Tudo aquilo que serve para a nossa vida, irmãos, não é de baixo para cima, é de cima para baixo, irmãos. Toda a regra de Deus, irmãos, tudo aquilo, toda a boa dádiva vem do Pai das luzes, os qual não há sombra de variação, que está escrito lá em Tiago, e tudo aquilo. Você percebe, irmãos, que o véu do templo, ele não se rasga de baixo para cima, seria algo humano, irmãos. Mas ele se rasgou de cima para baixo, como Deus dizendo, olha, eu fiz isso. Eu rasguei o véu, eu fiz eu quebrei, cancelei essa separação que existia. Agora, não é o homem criando um acesso, é Deus dando acesso para o homem chegar até ele, irmãos. Sabe, querido? E não adianta, irmãos, eu deixar o cabelão enroscando no pé, irmãos, isso não vai me levar para o céu. Eu estar com uma saia aqui, irmãos, a barra da saia lá na esquina, irmãos, não vai me levar para o céu, irmãos. Eu deixar meus pelos parecendo urso, irmãos, não vai me levar para o céu. Respeito tudo, todos, claro, irmão. Não vai me levar para o céu, querido. Sobrancelha parece uma taturana enroscada, mas não vai levar para o céu, irmãos. Não vai, irmãos. Sabe, querido? Muito pelo contrário, é questão de higiene e de saúde. Irmãos, mas uma coisa, irmãos, vai nos levar para o céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém, irmãos, ninguém. Obra humana não leva ninguém a Deus, irmãos. Não leva, irmãos. Caim tentou fazer, já se enroscou logo de cara, irmãos. Até mesmo para nós fazermos a obra de Deus, Deus precisa nos capacitar, irmãos, e dar a direção, senão as coisas não acontecem, senão Ele não confirma com a presença dEle. O sacrifício antigamente, irmãos, era pedido para a pessoa, e a pessoa fazia, a fumaça subia e chegava nas narinas de Deus, Deus aceitava ou não, irmãos. Hoje, irmãos, nós fazemos, irmãos, o sacrifício, nós ofertamos, nós adoramos, nós louvamos, nós fazemos aquilo que Deus tem posto no nosso coração. Deus, Ele também vai mandar resposta em nosso coração. Sabe, querido? Hoje não tem mais urim, tumim, hoje não tem, irmãos, mais lança-sorte. Hoje, irmãos, o nosso negócio é diretamente com o ministério do Espírito Santo. Hoje é aquele que orienta, que diz, olha para a direita ou para a esquerda. Vai reto, para, anda, levanta, senta. Hoje o Espírito Santo que está na direção. Paulo fala a respeito disso, quando ele fala a respeito do ministério da reconciliação. Ou seja, um Espírito Santo, irmãos, que Jesus ele veio e fez a obra dele na cruz do Calvário, e o outro veio para completar a obra, irmãos. A obra de Jesus está consumado, mas no nosso coração agora precisa estar consumado também. Porque se Jesus poderia morrer uma vez por todas é o suficiente, só estou dando exemplo. Jesus poderia morrer 1000 vezes na cruz, irmãos. Se a obra do nosso coração não acontecer, não vai adiantar nada, irmãos. Ele não pede nada para nós impossível, irmãos, mas simplesmente que nós venhamos abrir o coração a Ele. Somente abrir o coração a Ele. É tão simples, irmãos, mas os homens, eles complicam, irmãos. A gente tinha um professor de matemática, acho que era no colegial. A gente tinha um professor, pensa num sujeito inteligente, inteligente. O homem eu tirava o chapéu para ele. O maior problema é que eu não conseguia entender aquilo que ele explicava.
Ele estava lá no terceiro andar, eu estava aqui no terra ainda. O que será que está acontecendo lá em cima? E os colegas, com 2, 3 palavras, a gente já entrava no eixo, mas ele falava assim, com uma linguagem que fala, rapaz, dá para simplificar o negócio. Irmãos, ou seja, irmãos, muitas vezes o homem ele simplifica. Quando Deus diz, olha, através de Jesus, eu sou o caminho, é só entrar pelo caminho. Aí o homem começa a colocar regras sobre regras, né? E aqueles pesos que os religiosos colocavam sobre as pessoas, Jesus disse, olha, nem vocês conseguem entrar no reino dos céus e vocês impedem outras pessoas de entrarem também, porque vocês não cumprem a lei e jogam a lei em cima do povo. É muito pesada para o povo, eles não vão conseguir carregar, não vão conseguir entrar, irmãos. Mas olha só, querido, como diz a palavra do Senhor, que o véu se rasgou, irmãos. A separação que existia, irmãos, entre nós e Deus, irmãos, isso foi rasgado. Pastor, eu tenho acesso direto a Deus? Não. Nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus nós recebemos esse acesso. Então, querido, Jesus é a chave para nós chegarmos a Deus. Não dá para fazer as coisas sem Jesus. Ele deixou bem claro no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Sem mim, vocês nada podem fazer. E nem chegar a Deus, e nem bater aquele papo direto com Deus. Mas eu falo com Deus. O que você fala depois, normalmente, da sua oração? Em nome de quem? Então, é através dele que você chega a Deus. Essa é a palavra-chave. Para que a nossa oração venha. Se orar a Deus, Deus, isso e aquilo, tá bom, Deus. Negativo. Não temos essa autoridade. Um dia, irmãos, nós vamos sair dessa terra, vamos ser apresentados ali através de Jesus a Deus, e vai se ouvir, olha, essa é a noiva que foi comprada na cruz do Calvário com sangue. Mas até então, por enquanto, irmãos, nós ainda temos um corpo, irmãos, que se inclina para o erro o tempo todo. Nós temos um corpo, irmãos, que erra constantemente, que desagrada a Deus, muitas vezes desagrada a família, que desagrada muitas vezes o amigo, irmãos. E muitas vezes nós nos desagradamos até de nós mesmos. Quantas pessoas elas falam assim, puxa, se eu fosse, sabe, eu não seria meu amigo. Quantas pessoas elas dizem isso, eu não seria meu amigo, eu não gosto de alguém com perfil meu. Quantas pessoas dizem isso, que a gente conversa por aí, nem a própria pessoa muitas vezes se aceita, irmãos. Mas Deus, Ele aceita, irmãos. Basta a pessoa dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, me perdoa, Senhor, mas eu quero melhorar, irmãos. Eu quero melhorar, Senhor, me ajuda, irmãos. Deus, Ele nunca vai dizer não, querido, quando Ele ouve a nossa oração, e a nossa oração é justamente nos consertar, irmãos, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos, assim como tudo na nossa vida, né, um progresso. No trabalho é um progresso, nos estudos precisa ser um progresso, não dá para parar no tempo. Quem toca, quem canta, automaticamente é um progresso, também não dá para parar muito no tempo. E, irmãos, no relacionamento conjugal é um progresso, não dá para ficar parado, as coisas têm que ir acontecendo. Não dá para ter aquela coisa repetitiva, a gente tem que mudar, tem que melhorar, tem que ter alguma coisa de diferente, irmãos. Na nossa vida com Deus, da mesma forma. Da mesma forma, se ontem nós fazíamos aquilo, irmãos, nós vamos nos esforçar para não fazer mais. Apóstolo Paulo diz assim na direção do Espírito Santo, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que matava, não mata mais. Irmãos, por quê? Porque um dia ele teve encontro com o dono da vida. Um dia a vida chegou até ele, bateu na porta do coração dele, disse, olha, eu estou aqui, eis que estou à porta e bato. A vida já bateu no teu coração, querido? Amém, querido? Quando a vida quer Jesus bater no teu coração, você precisa, querido, abrir o coração para que ele realmente possa entrar. E fala a respeito dos sepulcros que se abriram e fenômenos aconteceram exatamente naquele momento, querido. Nada, como cantamos, nada suportou, querido, esse evento, essa ressurreição, esse brado de vitória que Jesus deu na cruz do Calvário. As rochas se partiram, irmãos. O fenômeno aconteceu com um grito de Jesus, irmãos. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia? Irmãos, a terra não suportou, irmãos. Eu acredito que a maior frustração de Satanás, aquele rebelde sem vergonha, cachorro desdentado, a pior frustração de Satanás, irmãos, foi quando Jesus, ele não quis descer da cruz. E ele disse, esse é o lugar da minha vitória. Quando Jesus disse, irmãos, está tudo consumado, irmãos, Satanás deve ter, se é que ele tem, deve ter enfiado o rabo entre as pernas, e, puxa, agora complicou. Agora estou enrolado, vou ficar endemoniado agora. E agora como é que vai ser? Como é que vai ser?
E como se não bastasse Jesus ter morrido, irmãos, e ter ressuscitado, como se não bastasse isso, como se isso não fosse um pisão na cabeça de Satanás, como se não fosse o suficiente, irmãos. Jesus, ele vai muito além. É como nós ouvimos no testemunho, ele sempre surpreende. Ele vai além, irmãos. Ele é super abundante. Irmãos, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele vai sempre além, irmãos. Além de vencer, irmãos, Satanás na cruz. Irmãos, ele lá no finalzinho, antes de ele subir para a glória, ele delega autoridade para a igreja. E disse, em meu nome expulsarão demônios. Imagine, como dizia minha avó, imagine o forfé lá no inferno. Ai, meu Deus do céu, agora qualquer um pode me expulsar. Qualquer um pode me expulsar, qualquer um pode me mandar embora. Imagina a complicação lá embaixo, irmãos. Ou seja, irmãos, mas muitos não entenderam exatamente aquilo que acontecia. Depois Jesus apareceu ali durante mais ou menos 40 dias, ali para os discípulos. Depois Jesus chamou os discípulos de volta, refez aquela comunhão, tratou com eles. Depois Jesus, ele subiu para a glória. E ele disse assim para os judeus, não para nós, mas para os judeus, ali através dos anjos que apareceram do lado de Jesus, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, Jesus começou a subir. 2 anjos apareceram do lado dele e disse para os galileus que estavam ali, disse, varões galileus, da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir, da mesma forma ele vai voltar. Da mesma forma. Para os judeus, depois da tribulação, ele vai vir exatamente no Monte das Oliveiras para livrar os judeus da opressão do anticristo, vai descer sobre os montes vão se fender e ele vai livrar os judeus. Para nós ele tem algo muito mais excelente. Porque assim como a glória da segunda casa é maior do que da primeira, irmãos, assim como o primeiro tratamento não foi conosco, foi com os judeus, para nós Deus tem coisas mais gloriosas, irmãos. Porque os judeus ainda estão procurando Jesus, estão esperando o Messias. Tem uma promessa para eles? Sim, claro que tem. Mas nós já estamos desfrutando disso. Já estamos desfrutando. Então, irmãos, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, irmãos, quando o Espírito Santo veio sobre os cristãos, aqueles que clamaram, irmãos, a descida do Espírito Santo, começou lá no cenáculo, depois se estendeu para todo aquele que realmente crê, como diz lá em Joel, seria derramado sobre toda a carne. Claro, que cresce e que realmente clamasse. Mas, irmãos, aconteceu que a mesma alegria, irmãos, que Jesus disse, Jesus liberou sobre os discípulos, quando Jesus soprou sobre eles, disse, recebeu o Espírito Santo, o coração deles se alegrou, irmãos. Essa mesma alegria nós podemos viver aqui na terra ainda. Sabe, querido, não na sua plenitude, porque o nosso corpo ainda, irmãos, ainda, infelizmente, é um corpo pecaminoso que se inclina para o pecado ainda, irmãos. Que ainda quer ir por atalho, que ainda, mesmo tendo a Bíblia sendo um livro de opção, ainda, infelizmente, ainda toma outros rumos, irmãos, na vida. Estou conversando com o irmão, por esses dias, o irmão, eu não vou dar muitas dicas, não, que a gente acaba sendo prudente, precisa ser prudente naquilo que a gente disse, e também de quem, para não estar expondo, mas o irmão, muito amigo meu, e quando ele se converteu, a gente, puxa, gastou um tempo junto, hein? Ficamos muito tempo juntos. E aí esse irmão, ele tomou uns rumos na vida, né? Foi para outro estado, e eu conversando com ele por esses dias, eu falei para ele, e aí, irmão, como é que você está? Ai, pastor, aqui está difícil. A palavra que ele usa não é difícil, é osso. Você já viu falar em osso? É porque a situação está dura, né? Está difícil, né? O pessoal fala assim, é osso, né? Então, eu falei, mas por quê, rapaz? Eu falei, eu tomei atitude por mim mesmo, estou pagando o preço por isso, e aí eu achei que aqui, evangelho, a gente mudava a situação, mas não é sempre assim. A gente precisa ter alguém que caminha junto com a gente para fortalecer a gente a cada dia. Mas eu vou me levantar. Eu disse, você vai se levantar. E todos os dias, quando a gente conversa sobre o evangelho e sobre a vida, irmãos, uma atitude, irmãos, errada, pode mudar todo o curso da nossa vida. A lei, ela não falha. Tudo aquilo que o homem plantar, exatamente isso ele vai colher. O pão lançado sobre as águas, ele vai encontrar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai encontrar. É questão de tempo. As coisas vão acontecer. Sabe, querida? Mas Deus, irmãos, Ele tem o melhor para cada um de nós, irmãos. Deus, Ele tem o melhor. Deus, Ele tem aquele Espírito Santo que convence nós todos os dias de que estar na presença do Senhor é a melhor coisa.
de que ouvir, irmãos, os conselhos do Senhor é a melhor coisa. De que estar, querido, independente de se com pouco ou se muito, irmãos, é a melhor coisa, irmãos. É a melhor coisa, irmãos. Sabe, irmãos, muitas vezes nós olhamos para o mundo e para o sistema, acostumado com fenômenos, com tantas coisas grandiosas, irmãos. Irmãos, nós nos alegramos em tão poucas coisas, irmãos. Eu me alegro, irmãos, em tão poucas coisas, irmãos. Só de olhar o sol nascer, irmãos, eu já me alegro tanto. Sabe por quê, irmãos? Eu conversando com alguém esses dias, eu disse, olha que dia bonito que Deus preparou para você. Eu disse para a pessoa, enquanto você estava dormindo, deitado, roncando, babando na cama, no travesseiro, falei assim, mandei uma foto assim do sol nascendo, assim, aquele negócio bem bonito. Falei, olha o que Deus estava preparando para você. Olha o que Deus estava te preparando, sabe? Olha o que Deus estava te preparando. Olha que coisa maravilhosa, sabe? Que Deus estava te preparando, ou seja, enquanto a pessoa dormia, querido, enquanto a pessoa ela estava ali, sabe, querido, roncando, enquanto ela estava ali, muitas vezes, talvez esquecida de tudo até mesmo, sabe, querido, Deus estava lá trabalhando. Sabe por quê, querido? Porque Deus, fala assim comigo, Deus, fala mais forte, Deus trabalha para aquele que nele espera. Sabe, querido? Todos os dias, até eu fui impactado agora. Todos os dias, todos os dias, sabe, querido? Deus trabalha. Jesus disse, como é que você sabe que é todos os dias? Porque Jesus falou. Jesus falou, meu Pai trabalha todos os dias, e eu trabalho todos os dias também. Não tem essa de sétimo dia, não. É todos os dias Ele trabalha assim, querido. Todos os dias. Jesus trabalha por cada um de nós, querido. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus tem um zelo por cada um de nós, querido. Deus trabalha, querido, para as nossas vidas, querido. Nós temos alguém que nos ajuda, irmãos, a vencer essa caminhada, irmãos. Nós temos alguém da ceia para cá, irmãos, já passou um mês. Deus nos guardou, Deus nos sustentou. Olha nós aqui, querida. Quantas pessoas passaram, quantas pessoas se desviaram, quantas pessoas se decepcionaram com elas e com Deus mesmo, irmãos. Olha nós aqui. Firmes, irmãos, fortes, ainda olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, ainda esperando a redenção, ainda esperando, querido, o arrebatamento. Nós aqui, irmãos. Sabe, querido? Cada vez que você acordar, você olhar para você e você continuar com a tua fé em Cristo, querido, se considere como mais que vencedor, irmãos. E mais que vencedor, deixa eu deixar bem claro para você, não é alguém, irmãos, que vence hoje, amanhã é derrotado, vence hoje, amanhã é derrotado. Não, irmãos, quando se fala mais que vencedor, irmãos, ele está falando a respeito de vitórias constantes, consecutivas. Uma hoje, outra amanhã, outra depois, sempre em Cristo Jesus, sempre em nome de Jesus. Deus, irmãos, Ele tem o melhor para cada um de nós. O espelho que nós temos para a nossa vida é Jesus Cristo. Jesus já venceu, irmãos. O que Jesus poderia fazer por nós, irmãos, Ele já fez. Ele já fez. O que Deus poderia fazer por nós, irmãos, Ele já fez, Ele já enviou Jesus Cristo. Jesus já passou pela morte, venceu a morte, e hoje, irmãos, nós temos essa liberdade. Senhor, Jesus venceu a morte, por que Ele passou pela morte então? Eu acredito que só para dizer para a morte, obedecendo à lei natural, não tenho nada contigo. Simplesmente isso. Porque Ele deixou bem claro para nós, que aquele que está nele, irmãos, ele não morre. Mas ele passa dessa vida para uma outra. Ele é transferido de vida, irmãos, de uma vida passageira para uma vida eterna nele. Senhor, e quando eu morrer, irmãos, as pessoas vão estar olhando você, o corpo físico num caixão, irmãos. O espírito que é de Deus, volta para Deus, isso é certo. A tua alma, ela vai descansar no Senhor já, irmãos. Você ainda não vai para aquele lugar glorioso onde nós vamos passar 7 anos nas bodas do Cordeiro. Isso só depois do arrebatamento, irmãos. Mas o teu corpo já vai descansar em Cristo Jesus. Eu chamo sempre, irmãos, de uma recepção do céu. Eu sempre chamo. Assim como o inferno é recepção do lago de fogo para os bodão, para os desobedientes, para quem não quer saber de Deus. Assim também, irmãos, para as pessoas que estão dispostas a obedecer. Eu chamo de o paraíso, irmãos, eu chamo de uma recepção do lugar da Nova Jerusalém, onde nós vamos ali passar a eternidade com Cristo. Nós só precisamos continuar crendo. Nós só precisamos continuar, irmão, focando no Senhor. Não dando ouvidos, irmãos, para conversas, irmãos, tudo, absolutamente, irmãos, eu vou encerrar com isso, absolutamente tudo que você ouvir, irmãos. A base não sou eu, irmãos, viu?
Se Deus quiser me tirar daqui, Ele sabe como fazer, irmãos. Ele sabe melhor do que qualquer pessoa. Basta Ele botar um desânimo no meu coração e me convencer, ó, cara, sai, dá espaço para outro, eu vou fazer isso rapidinho. Ele sabe exatamente como fazer. Mas eu vou falar uma coisa para você. Irmãos, a referência que nós temos para a nossa vida, irmãos, é a Bíblia Sagrada. Tudo que você ouvir a nível de conselhos, está escrito, qual o princípio, qual a referência, onde é que está escrito? Tem base para isso? Tem. Não entendi, vamos procurar, vamos ver o que está escrito sobre isso. Irmãos, a igreja de Tessalônica foi assim. Eles ouviam, eles iam procurar, deixa eu ver onde está escrito. Paulo, está escrito sim, o que você está falando está aqui, está na Bíblia, está escrito. O que você está fazendo está dentro do que está escrito aqui na lei. Exatamente, irmãos, nós temos um livro, não estamos perdidos, irmãos, desorientados, nós temos orientação. Temos orientação. Você quer, irmãos, ser aconselhado, conselho, irmão, de cima até embaixo, irmãos. Leia o livro de Provérbios. Você quer, irmão, estar bem com Deus, aprender, irmãos, a estar bem com Deus, tanto nas horas difíceis como nas horas, talvez assim, de um pouco de facilidade, leia o livro de Salmos. Você vai ver o sujeito, tanto em cima quanto embaixo, irmãos, lá no finalzinho, ele sempre reconhecia que Deus era na sua vida, sabe, irmãos? Deus na nossa vida, irmãos, não significa que todos os dias, irmãos, a nossa vida vai ser um mar de rosas, maravilha. Eu sei que tem dia, meu, que dá vontade de chutar tudo, jogar tudo para o alto. Dá ou não dá? Dá ou não dá, irmãos? Não mente não, que hoje é sexta, senão você peca 2 vezes, vai ter que pedir perdão para mais um pecado. Dá ou não dá vontade de chutar tudo jogando? Ou será que tem coisa que é só comigo? Não é possível um negócio desse. É, irmão? Dá vontade de falar, basta, chega. Eu falei para você, eu estava conversando com uma amiga minha, ela é psicóloga, eu estava conversando com ela. Ela falou assim, Paulo, e aí, como é que você está? Eu falei, como que você acha que eu estou? Acordo 4 horas da manhã, um negócio desumano, arranco eu da cama 4 horas da manhã, eu vou para um lugar onde eu não quero, fazer o que eu não quero, estar no meio de pessoas que eu não gostaria de estar, fico quase 12 horas do meu dia envolvido com esse negócio, estressado, cobrando, tem gente cobrando o tempo todo. Quando eu chego em casa para fazer o que eu quero, já estou cansado, ligo de fora. E aí eu tenho que arrumar força para partir para mais uma etapa, uma rotina que eu tenho que começar, eu já tenho que estar bem. Eu falei, como é que você acha que eu estou? Eu faço isso 6 dias da semana. Como é que você acha que eu estou? Eu tento ser pai, tento ser pastor, tento ser marido, tento ser funcionário, eu só tento as coisas. Como é que você acha que eu estou? Estou legal? Você acha que eu estou bem? Estou bem? Paulo. Eu falei, então. Mas a gente tem um Jesus Cristo, irmãos, que nos ajuda. Eu vou encerrar com um trecho de uma canção. Eu não vou cantar não, irmãos, porque se eu cantar eu assusto, mas eu só vou dizer para você a canção. Que a igreja, na época, né, quadrangular, hoje, Deus presente, mas a pastora Vera Tomasi, o primeiro disco que eles gravaram, acho que foi o primeiro, e existe uma canção que ficou gravada no nosso coração. A gente vai até tentar procurar essa letra, essa cifra, para a gente, de repente, introduzir no repertório de quinta-feira. Mas a letra do refrão diz assim, irmãos, o Marcano, lembra? Votorantim, pessoal de Votorantim, diz assim, sem ter medo do amanhã, com coragem para lutar, com certeza Jesus irá te ajudar. Quantos lembram? Você está de brincadeira comigo, não? Então me ajuda aqui, ó. Ela diz assim, a letra diz assim, sinto que o Espírito de Deus, Ele se faz presente aqui, quando Ele te tocar, como fez em mim, tua alma viverá, e você entoará novo cântico a Ele, tua vida a Ele entregará, e viver em caminhos seguros, uma vida intensa em amor. Aí vem o refrão, sem ter medo da manhã, com coragem pra lutar,
Com certeza Jesus irá te ajudar. Tá de brincadeira, né, irmão? Já tá ensaiado, né, irmão? Só colocar instrumento nisso aí, né? Ah, então tá. Quinta-feira tem música nova aí. Então, irmãos, olha só. Então, irmãos, tem coisas, irmãos, que ficam alimentando a gente, irmãos. Alimentando a gente. Coragem, porque alguém pediu para que a gente tenha coragem. A coragem não é nossa, mas Deus põe coragem dentro de cada um de nós. Ah, quem disse que você vai chegar do outro lado? Deus. Quem disse que Golias vai cair? Deus. Quem disse que a muralha vai para o chão? Deus. Quem disse que nós somos vencedores? O mesmo Deus. Então, não tem erro. Tá bom, querido? Permanece firme no Senhor. Eu tenho certeza que Deus, Ele é aquele que tem o melhor para as nossas vidas, tá bom? Eu chamando essa hora os nossos pastores, nossos obreiros, para vir aqui à frente, por favor. Estaremos ministrando a ceia nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, Deus é maravilhoso, querido. Deus é maravilhoso. E tanto essa canção, eu acredito que, bom, a Bíblia ela diz que lá no céu nós vamos cantar a canção de Moisés, né? Mas enfim, mas eu acredito que nós vamos nos ajuntar aos anjos. Você já imaginou, irmãos? Nos ajuntar aos anjos para louvar o Senhor? Né? Aqui a gente assim, tudo meio desengonçado, né? Sai um pouquinho fora, aquela coisa toda. Imagine, irmãos, nós nos ajuntando ao coral de anjos, irmãos, o céu. Sabe aquele coral perfeito, aquele conjunto de voz perfeito? Nós nos ajuntando aos anjos para louvar o Senhor, irmãos. Eu não sei quem é que vai ser o regente desse coral, mas a Bíblia diz que nós vamos estar lá, junto com os seres celestiais, louvando e adorando o nome de Jesus. Sabe, querido? É maravilhoso. É maravilhoso. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Eu gosto de ler essa passagem, irmãos. Eu sei que Jesus falou sobre ceia, né? Eu sei que Jesus falou sobre ceia. Mas o meu pai, na fé, irmãos, o pastor que me batizou, é um homem que eu não vou dizer amava, porque eu não deixei de amar. Ele simplesmente não vive mais. Mas um homem que eu amo muito, ele fazia questão de ler essa passagem aqui. E isso ficou gravado no nosso coração. E quando a gente ama alguém, a gente procura querer se parecer com aquela pessoa, porque a gente tem isso como um espelho, né? E algumas coisas a gente se parece, né? Nessa leitura, na bênção apostólica, na mãozinha sobre a cabeça, e algumas coisas assim, porque são pessoas que a gente ama, pessoas que a gente sempre quer bem, sempre quer do nosso lado, tá bom, querido? Então, irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 23 da palavra de Deus, está escrito assim: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Já te explico um negócio aqui. Tomou o cálice dizendo: esse é o cálice, Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes esse pão, todas as vezes que comerdes esse pão, aliás, e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, né, e tomar o cálice do Senhor indignamente, né, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, irmãos, há entre vós, no meio de vós, muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Observação, irmãos. Para participar da ceia, não sou eu que vou dizer participa ou deixa de participar. Vai ter alguém muito mais importante que para dizer para você participa ou deixa de participar, que é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, mas a ceia, ela pode ter efeito em nós ou não. A partir do momento que nós estamos em comunhão com Deus, estamos em comunhão com os nossos irmãos, com aqueles que são líderes sobre as nossas vidas. Quando estamos em plena comunhão, irmãos, nós participamos da ceia, algo acontece na nossa vida. Somos curados, somos sarados, somos libertos.
a nossa comunhão, nós sentimos, irmãos, a comunhão com Deus. Caso contrário, é simplesmente, irmãos, um pouquinho de suco com um pedacinho de pão, como qualquer café da manhã que a gente toma, simplesmente isso. Mas para surtir efeito é necessário a comunhão. E é o que ele diz, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem, ou seja, pelo fato de muitas vezes algo ser feito sem consciência, exatamente, né, quando não liberamos o perdão, quando muitas vezes, eu vou falar aqui de você, tá? Que é a pessoa mais chegada que eu tenho, assim, no bom sentido, e eu posso falar abertamente, usando como exemplo. Por exemplo, eu estou aqui falando mal dela, irmãos. A minha Bíblia diz que a minha língua é uma fonte. E de uma fonte que jorra água doce não pode jorrar água amarga. Ou ela é doce, ou ela é amarga. Deus não está no negócio. Se eu tenho algo contra você, muito mais ainda sendo marido e mulher, mas assim, se não fosse, se eu tenho algo contra você, Deus, ele não está no negócio, porque a Bíblia diz que quando eu odeio meu irmão, Deus me chama de homicida e eu estou como que matando o irmão no mundo espiritual. Eu tenho que amar, irmãos. Eu tenho que viver lambendo, irmãos. Não, irmãos, é amar só. Tá? É amar, respeitar, entender ela, ajudar ela nas dificuldades dela. Sabe que você está precisando de alguma coisa? Ai, só a oração está bom demais. Vamos orar. Eu tenho quase certeza que ela não precisa de críticas, mas ela precisa ser ajudada, auxiliada. Bom, não vou entrar muito nessa questão. Eu só queria comentar algo com você, irmão. Você que lê a Bíblia, principalmente nas traduções mais antigas, em Apocalipse tem bastante isso aqui. Ó. Quando aqui, por exemplo, diz, olha só, no capítulo 11, no versículo de número 25, diz assim, semelhantemente, depois de Cear, tomou o cálice. O tomou, rapaz, eu não, toda vez que eu vejo, eu não me lembro de procurar lembrar o tipo de grafia que se chama. Tem uma grafia. Sabe quando você vê todos os escritos normais como que fossem digitados, mas esse tomou é como que fosse escrito manual, sabe? Como é o nome disso aí? Eu sou caipira do mato, não sei se. Eu sei que é como, por exemplo, quando ele diz assim, tomou, irmãos, está dizendo tomou no tempo, mas aquilo ainda continua acontecendo. Como, por exemplo, no livro de Apocalipse, você vai encontrar no meio do jardim, a árvore estava no meio da praça. Você vai encontrar da mesma forma. Estava escrito dessa forma. Porque estava quando ele viu, mas permanece. É algo contínuo, não parou. Não é simplesmente para aquela época, mas é para todo o tempo. É alguma coisa assim na escola bíblica, o pastor Leandro vai explicar melhor isso para nós. O pastor Leandro vai explicar melhor, vai tirar todas as nossas dúvidas. Irmãos, mas nós precisamos comunhão uns com os outros, irmãos, para que Deus realmente possa entrar na causa, para que Ele possa perdoar os outros. Todos nós precisamos de perdão, e só quem pode perdoar cada um de nós e todos nós é o Senhor nosso Deus, tá bom, querido? Então eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora, e nós vamos pedir perdão ao Senhor, para que o Senhor, não é hora que você, esse é o momento que você, não é hora de intercessão, não é hora de estar orando por alguém enfermo, é hora de nós olharmos para dentro de nós mesmos, tá, querido? Então você olha para dentro de você e você pede perdão por você mesmo, por aquilo que até mesmo você esqueceu, mas o Espírito Santo, ele vai lembrar em nome de Jesus. Pai amado, eterno Deus, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, porque eu sei que o Senhor me conhece de dentro para fora, e eu sei que o Senhor tem algo novo a fazer na minha vida. Ó Deus, em nome de Jesus, eu apresento também a Tua igreja, Deus, no qual aqui está presente e vai participar da ceia, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, limpa, Senhor, os nossos corações, as nossas vestes, que ela esteja branca, Deus. Ó Deus, porque o Senhor é o único que perdoa os nossos pecados, Deus, e nos faz andar por caminhos, Senhor, que o Senhor nos leva. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Ó Deus, a amar nosso irmão, a amar nosso próximo, nos ajuda a andar em novidade de vida, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor é aquele, Deus,
que perdoa todos os nossos pecados, Senhor, e nos ajuda, Senhor, naquilo que nós temos dificuldades, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, estamos prontos, Deus, a arrepender, Senhor, todos os dias, porque sabemos que todos os dias erramos, falhamos, muitas vezes maldizemos, Deus, muitas vezes, Senhor, entristecemos o seu coração, mas nessa noite estamos aqui, Deus. Ó Deus, por mais essa chance que o Senhor tem nos dado, Deus, por mais, Senhor, esta oportunidade, Deus, que muitas vezes pode ser a única, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, agradecemos e sempre, Senhor, somos gratos porque o Senhor nos amou, o Senhor se entregou naquela cruz, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, só o Senhor poderia ter feito isso por nós, Deus. Sabemos que muitas vezes, Senhor, ignoramos, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, Deus. Mas isso vai fazer, Senhor, a diferença, Senhor, para aqueles que perseverar até o final, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, sou grato, Deus, por te conhecer. Sou grato por andar contigo, Deus. Sou grato, Deus, pelo Senhor me escolher entre multidões, Deus, o Senhor ter olhado para mim, Deus. Ó Deus, muito obrigado, Deus. Da mesma maneira, abençoa a tua igreja, Senhor. Ó Deus, porque sabemos que ela está no coração do Senhor, Deus. Ela nasceu, Deus, no teu coração, e por isso estamos aqui, Deus, e por isso estamos todos juntos, Deus. Ó Deus, para participar, Senhor, dessa ceia, Deus. Muito obrigado, Deus, por esta rica oportunidade, Deus. Amém. Glória a Deus. Querido, assim que você segurar essa partícula de pão que representa o corpo do Senhor Jesus, você que vai participar, querido, você fecha. Assim que você segurar na sua mão, você fecha os seus olhos e você permanece na comunhão com Deus. Amém, querido? Enquanto nós louvamos ao Senhor. No peito humano, aquilo que vem, de um lado um sorriso, no outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim o vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar é minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, salvação. Glória a Deus, querido. Eu gostaria que nessa hora você pudesse estar levantando a partícula de pão. Todos queriam participar, apanhar o pão, todos queriam participar. Então tá, quero que você levante ao alto em nome de Jesus. E nós vamos orar, nós vamos apresentar ao Senhor, e nós vamos nessa hora em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, que está, Senhor, essa partícula de pão, ó Pai, representando o teu corpo massacrado naquela cruz, ó Pai, surrado, Senhor, naquela cruz, ó Pai. Para nós hoje, Senhor, significa, ó Pai, lembrar, Senhor, da tua morte, ó Pai. Senhor, e lembrar, Senhor, que um dia o Senhor ressuscitou dentre os mortos, ó Pai, e nos trouxe salvação, ó Pai.
para esse momento, Senhor, de nós estarmos juntos, ó Pai, em comunhão, ó Pai, com os irmãos, ó Pai, no partir do pão, Senhor. Assim, ó Pai, eu agradeço, ó Pai, e consagro a Ti, Senhor, essa partícula de pão, ó Pai, que agora, Senhor, se torna parte do Teu corpo, em nome de Jesus, ó Pai. Nós agradecemos e louvamos o Teu santo nome, para todo sempre, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Em memória ao Senhor você pode participar. Diga em memória ao Senhor Jesus. Você pode participar, querido. Cantou depois de cear, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim, pelo meu viver. O amor do sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de cear, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim, pelo meu viver. O amor, a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Glória a Deus. Graças a Deus. Da mesma forma, querido, nós estaremos nessa hora levantando esse cálice que representa o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Não é confissão diante dos homens que perdoa pecado e reza penitência, querido. É só o sangue de Jesus. Só o sangue pode nos perdoar. Homem não perdoa homem assim, querido. Dessa forma não, diante de Deus não, mas somente o sangue de Jesus. Então eu gostaria que você levantasse ao alto nessa hora. E nós estaremos orando ao Senhor, da mesma forma consagrando a Deus. E a partir do momento que terminarmos de orar, não será simplesmente mais um suco de uva, mas a representação do sangue de Jesus. Então, juntamente comigo, querido, levante ao alto e oremos ao Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus, estamos, Senhor, na tua presença. Porque o Senhor está conosco, o Senhor é a força da nossa vida, e o Senhor está sempre perto, porque o Senhor nos ama. E agora, Senhor, estamos aqui apresentando este cálice, este vinho, Senhor, que representa o sangue de Jesus. Estamos, meu Deus, consagrando, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que este cálice, este vinho, tem um poder extraordinário, como um grande remédio, Senhor, remédio de alto poder, porque veio do médico dos médicos, chamado Jesus Cristo. Oh, meu Deus, nós ouvimos a tua palavra, Senhor, e sabemos, Senhor, como ele foi crucificado. Foi porque ele quis, Senhor, não foi forçado, ele foi por amor à nossa vida. E é isso, Senhor, que nós estamos fazendo agora, consagrando, Senhor, esse cálice. E os seus filhos, Senhor, vão tomar um remédio de grande poder. A medicina não conhece, Senhor, mas nós conhecemos porque o teu Espírito Santo nos revelou este poder. Em nome de Jesus, assim seja feito, meu Deus, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Em memória ao Senhor, você pode participar. Diga em memória ao Senhor Jesus. Você pode participar, querido. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Querido, daqui a pouco nós estaremos louvando a Deus, mas agora eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor, querido. Se coloca de pé nessa hora e nós vamos agradecer a esse Deus maravilhoso por esse momento abençoado que Ele nos preparou. Amém, querido? Senhor, meu Deus, naquele dia na cruz, o Senhor se lembrou de nós, como nós cantamos hoje, como nós ouvimos a sua palavra, Deus. Obrigado por o Senhor enviar seu Filho Jesus. E nessa noite nós somos renovados porque nós participamos do corpo, participamos do sangue. Nossos pecados foram confessados. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Jesus, a trilhar esse caminho santo e reto que o Senhor nos colocou. É difícil para nós, no nosso dia a dia, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos. Mas nós nos lembramos hoje do sacrifício que o Senhor fez. E o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino. E fazemos parte do seu reino, como foi pregado hoje. Somos a sua igreja, reunidas hoje. Famílias, filhos, filhas, netos, homens, mulheres, ó Deus, reunidos em seu nome, neste lugar que foi levantado para adorar o Senhor. Por isso, Senhor, levanta-nos nessa noite. Restaura, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, os nossos sentimentos. Aproveitamos esse momento para dizer: renova nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, de falar, de agir. Nós te adoramos, nós te louvamos, e bendito seja o seu nome, Senhor, eternamente. E que nós sejamos a igreja unida, que a igreja, Senhor, de Vila Helena seja a igreja que estará esperando a sua volta. Como o Senhor subiu naquele dia, o Senhor há de nos buscar, ó Deus. E se por algum motivo nós, ó Deus, passarmos dessa vida para outra, nos receba no céu, todos nós aqui. Não deixa que nenhum dos nossos filhos, nenhum dos seus filhos, Senhor, padeça no meio do caminho. Olhe para trás, lance mão do arado. Nessa noite nós te louvamos e te pedimos que o Senhor nos fortaleça, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque o seu nome tem poder. Obrigado, Jesus, pela sua grande obra na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dessa igreja. Aleluia. E o Senhor será louvado eternamente, Senhor, para todos sempre. Aplauda o Senhor bem forte, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento.
deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Bom louvar ao Senhor, né? Maravilhoso. Querido, também nós estaremos orando pelo alvo de oração, tá bom? E quero chamar aqui à frente, essa semana nós passamos orando pela família do Leandro, né? O Leandro e a Ana. E também nessa semana nós estaremos apresentando a vida do Marcos, né? Antônio Marcos da Silva, né? Quando você apresentar a vida do Marcos, você apresenta também a vida da Dani, a vida da Daiane, a vida da Lena, né? A Netinha, a Melissa, né? Apresenta esse pessoal todo diante do Senhor, tá bom? E estenda as suas mãos aqui para frente, querida. Eu queria que você me ajudasse,
O Leandro e a Ana também, né? O Leandro e a Ana também. Nós passamos essa semana orando e intercedendo pela vida deles, né? Em nome de Jesus. Querido, estenda as suas mãos aqui para frente, nessa hora. Estenda as suas mãos aqui para frente. Em nome de Jesus. Pai, eu quero, Deus, mais uma vez, Deus, poder te louvar. Eu quero, Deus, mais uma vez, Deus, poder te glorificar, Deus, apresentando, Pai, nessa hora, Senhor, a família do Marcos, Deus, como também, Senhor, a família, Pai Santo, do Leandro, que são os sacerdotes do lar, Pai. Nós ministramos, Deus, sobre essas famílias, Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus. Deus, nós sabemos que, Deus, todo intento, Pai, toda obra contrária, Pai, tudo aquilo que não pertence a Ti, Pai, não tem poder sobre a vida daqueles que são Teus, porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem sustentado, o Senhor é aquele que tem dado a vitória. Deus, sabemos, Deus, que tantos têm caído, Senhor, do seu lado, mas os Teus servos, Deus, na qualidade de sacerdotes, Senhor, do lar, Deus, eles têm permanecido, Pai, permanecido, Deus, como um referencial, permanecido como um farol, Senhor, onde serve como referência, Senhor, para os navegantes, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos, Deus, que o Senhor continue, Deus, os abençoando, Pai, suprindo, Deus, toda e qualquer necessidade, aquilo que os Teus filhos têm buscado, Deus, aquilo que os Teus filhos, Pai Santo, têm esperado, Deus, que isso venha, Deus, se concretizar na vida deles, Pai, hoje, Deus, e sempre, Deus, para o Teu louvor e para a Tua glória, amém, e graças a Deus. Deus abençoe, querido, amém, graças a Deus pela sua vida, amém, Deus abençoe, Marcão. Querido, deixa eu só lembrar, você que na segunda-feira nós temos oração, intercessão, 7h30 da noite. Quarta-feira temos célula na casa do Claudemir, tá bom? O Claudemir está lá atrás. Quarta-feira é 8h da noite. Na quinta continuamos com o nosso culto de cura e libertação, quinta-feira em nome de Jesus. E domingo o pastor André vai estar ministrando aqui, possivelmente estejam cantando cânticos também, só vou confirmar se ele vai estar dirigindo mesmo ou não, ou só cantando cânticos, mas ele vai estar pregando, o pastor André. Ele é obreiro do pastor Luiz, amigo do Edinaldo, enfim, congregam juntos. Ele vai estar ministrando aqui domingo às 7h30 da noite, tá bom, querido? Então, não perca, querido, seus momentos com Deus, assim como nós ouvimos essa noite, irmãos. Quando nós somos fiéis a Deus, irmãos, Deus ele não falha. Deus ele não falha. Então, não falha não, que eu tenho certeza que você vai ser sempre mais que vencedor em nome de Jesus, tá bom, querido? Eu vou estar encerrando, mas eu não posso encerrar assim de qualquer maneira. Eu quero passar a palavra ao pastor Levi, ele vai estar dando esse encerramento em nome de Jesus Cristo, tá bom, querido? Você não estranha não, querido, o pastor Levi é o paizão, então ele é o pai que eu sempre quis, e a gente tem um carinho assim, muito grande por ele, pela pastora Josefina. É que agora ele não tem mais força para carregar no colo, mas quando a gente chega na casa dele, ele nem sabe o que faz com a gente. Homem de Deus, é bênção. Amém, pastor? Glória a Deus. Nessa igreja eu sou sempre honrado cada vez que eu venho. Quando eu não venho, estão intercedendo por mim. A intercessão tem um poder muito grande, porque quando você intercede por alguém, você não pode estar lá resolvendo o problema deles e nem vivendo o problema que eles vivem. Mas o que você faz? Você pede para alguém que pode fazer, tem poder para fazer e faz com amor. É esse o poder de intercessão. Então, quando a igreja ora, mesmo que eu não esteja presente, a igreja está intercedendo, eu sou abençoado. E eu sou honrado nessa igreja aqui. Levante a vossa mão para os céus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A oração do Pai Nosso foi Jesus que ensinou. Mas a bênção apostólica foi o Espírito Santo que ensinou através dos apóstolos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na sua vida, com você, agora e para todos sempre, e com todo o povo de Deus. Amém. Amém. Coloque a mão na sua cabeça como óleo precioso descendo sobre suas vestes, desde a ponta do cabelo até as plantas dos pés. O Senhor seja convosco. Amém. Só isso. Acabou. Glória a Deus.